Olá pessoal, meu nome é Miguel, canal Atualidades Exatas. Vamos resolver agora questões de função trigonométrica, tá? Então vão ser 5 questões de função trigonométrica. No vídeo de logaritmo eu tinha falado que seriam 10 questões de logaritmo, mas eu resolvi 5 questões. Por quê? Eu resolveria 5 questões também de função trigonométrica. Então aqui eu estou resolvendo as outras 5 questões. Enfim, vamos lá, vamos resolver então essa aqui, ó. A 6 fala, suponha-se que A de t, né, é igual a 3 menos 2 cosseno de π t sobre 12, registre em metros a altura do nível do mar em uma plataforma de petróleo, medida a partir da hora t do dia, com 0 menor ou igual a t menor ou igual a 24. Nesse caso, o mar atinge uma altura máxima igual a 5 metros. Vamos lá. Às vezes a pessoa pode pensar assim, vou pular, mas não, você tem que entender aqui como é que funciona a função trigonométrica. Ó, na função A de t existe um sinal de menos antecedendo a função cosseno, tá? Então vamos relembrar aqui, ó, a função cosseno, como é que fica agora a questão do ciclo trigonométrico, ó. Aqui eu vou colocar o ciclo trigonométrico do cosseno, mais ou menos, tá? Não tá? Deixa eu fazer, ver se fica melhor assim. Assim, mesma coisa, mas assim, só pra gente fazer aqui, ó. Vou pegar e vou traçar aqui, ó, e é o ciclo. Aqui então você tem que saber o quê? Que o cosseno de 0 é igual a 1, tá? Isso aí é pré-requisito você saber das funções trigonométricas. Tem vídeos aqui no canal, vídeos para membros também de funções trigonométricas. Então aqui, ó, tem o cosseno de 0 é igual a 1, aqui é 0, aqui é menos 1 e aqui é 0. O cosseno ele vai bater aqui, ó, na horizontal. Então ele vai ter um máximo igual a 1, um mínimo igual a menos 1, tá? Então aqui essa é a função cosseno no ciclo trigonométrico. Aí tem os ângulos, né? Aqui 0 graus, vou colocar 0 graus aqui, mas aqui eu vou colocar em radiano aqui. Então vai ser, ó, π sobre 2, tá? Aqui vai ser π e aqui 3π sobre 2. E aqui, ó, 2π. Então 0 e 2π, o cosseno é igual a 1. Aí você nota aqui, ó, na função, o que vai acontecer? Ó? Nessa função tem ali, ó, um menos antecedendo a função cosseno. Isso significa que o valor máximo de AT vai ocorrer quando aquele cosseno aqui, ó, quando esse cosseno for mínimo. Então isso ocorre quando t é igual a 12, porque, ó, o mínimo, ó, é quando o π é cosseno de π, né? Então aqui esse t tem que ser igual a 12, beleza? Entenderam? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó, cosseno de π vezes 12 sobre 12 é igual ao que? Cosseno de π, que é igual a menos 1. Esse é o valor o que? Mínimo do cosseno. Aí o que eu vou fazer? Ó? A de t máximo vai ser o que? Vai ser 3 menos 2 vezes menos 1. O valor que está dentro do cosseno aqui, que é o argumento aqui dele, ele só altera o que? O período da função, tá? Ele não vai alterar o máximo e mínimo. Nesse caso, como ele não vai alterar o máximo e mínimo, então continua sendo o máximo e mínimo menos 1 e 1, tá? Então aqui o valor de t é igual a 12, tá? Então aqui o AT máximo vai ser igual ao que? Aí eu faço os cálculos. 3 menos 2 vezes menos 1 aqui, ó. Menos 2 vezes menos 1 vai ser o que? 3 mais 2, então 3 mais 2. Isso aqui, ó, é igual a 5, ou seja, isso quer dizer o quê? Que o mar atinge uma altura máxima igual a 5 metros. Então essa questão está correta. Beleza? Vamos resolver outras questões aqui de função trigonométrica, provavelmente vai ficar um pouco mais claro, tá? Então vamos fazer aqui a 7. A 7 é a questão que está aí na chamada, na capa, né? Na capa do vídeo. E aí eu vou trazer aqui, ó, questão 7. Deixa eu colocar aqui para vocês. E vou colocar aqui, ó, 7. E aí fala, ó, deixa eu organizar isso aqui, ó. Fala, se P de t igual a 80 mais 3 seno de t mais cosseno de t menos π sobre 2, em que 0 menor ou igual a t menor ou igual a 30, expressar em dólares o preço diário do barril de petróleo durante 30 dias de um determinado mês, então o valor máximo que o barril atingiu nesse mês foi igual a 83 dólares. Então, ó, você tem que ali, ó, cosseno de t menos π sobre 2. Aqui a gente precisa utilizar a seguinte identidade. Que, ó, se você souber que o cosseno e o seno eles estão defasados em π sobre 2, fica muito fácil de você enxergar que isso aqui, ó,
é seno de x, mas isso se você souber disso, que eles estão defasados em π sobre 2, tá? Então isso aqui, ó, é seno de x. Mas vamos entender utilizando o quê? Utilizando identidade trigonométrica. Então aqui vai ficar, ó, cosseno de, eu vou chamar ali é t menos π sobre 2, eu vou chamar de x. Vai ficar x menos π sobre 2. Isso aqui é igual a quê? Igual a seno. Mas como isso? Como é que eu vou saber que isso é igual a seno? Aqui, então, a gente vai fazer, ó, a gente vai poder utilizar o quê? Ó, qual a identidade trigonométrica que eu vou utilizar? Ó? Cosseno de A menos B, tá? Cosseno de A menos B é igual a quê? Cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A vezes seno de B. Beleza? Então, aqui, ó, vou substituindo, vou colocar, ó, então vai ficar cosseno de x vezes cosseno de π sobre 2, ó, estou substituindo. Aqui é como se fosse, ó, o A, vou colocar o A é igual o x, o B é igual a π sobre 2, tá? Estou substituindo. Aqui, ó, A, x, B, π sobre 2, ok? Então aqui vai ficar, ó, mais seno de x vezes seno de π sobre 2. Beleza? Então aqui, ó, eu vou substituir os valores. Cosseno de π sobre 2, ó, cosseno de π sobre 2 é igual a zero. Cosseno de π sobre 2. E o seno de π sobre 2 é igual a 1, tá? Isso aí é importante que vocês estudem a parte da teoria da função trigonométrica, tá? Então aqui, 0 e ali 1. Ou seja, aqui então vai ficar, ó, 0 vezes cosseno de x, 0. Então vai ficar 0 mais seno de x. Ou seja, aqui então cosseno de x menos π sobre 2 é igual a seno de x, igual eu comentei, beleza? Pelo gráfico também do seno e do cosseno você consegue enxergar isso. Com isso eu vou ter o quê? Vou ter uma função desse tipo, ó, vai ficar, ó, P de t é igual a 80 mais 3 seno de t mais seno de x, beleza? Então aqui eu posso ter o P de t igual a 80 mais 3 seno de t. Eu coloquei seno de x ali, né? Vou colocar ali, ó, seno de t. Seno de t. Tinha substituído, né? Então, P de t é igual a 80 mais 3 seno de t mais seno de t é igual a 4 seno de t. 4 seno de t, beleza? Aí você tem que saber o seguinte, ó, o máximo do valor da função seno é 1. Então, ali fala o seguinte, ó, se P de t, aí te dá a função, aí fala o preço diário do barril de petróleo durante 30 dias de um determinado mês. Então, o valor máximo, ó, o valor máximo que o barril atingiu, aí o que eu vou fazer? Vou colocar o valor em que o seno é máximo. E o seno, se você pegar o ciclo trigonométrico do seno, você tem o ciclo trigonométrico do seno aqui, ó. Deixa eu colocar, isso vai ser do seno, ó. Então, vai ficar, ó, 0, seno de 0 é 0, seno de 90, 1, seno de 180, 0, e aqui menos 1. Ó, o seno vem aqui, ó, na vertical, beleza? Se ele é na vertical aqui, de qualquer forma, né, ele seria o quê? O máximo 1 e o mínimo menos 1. E aí eu quero saber, então, qual é o valor máximo que o barril atingiu, sendo a função aquela ali, ó, P de t igual a 80 mais 3 seno de t mais cosseno de t menos π sobre 2. Como eu achei que cosseno de t menos π sobre 2 é igual a seno, então aqui eu posso substituir simplesmente o quê? Pelo valor máximo do seno. Então aqui vai ficar, ó, 1. Então vai ficar como? Ó, vai ficar 80 mais 4 vezes 1. Então o valor é 84. Ou seja, o valor máximo que ele atingiu é 84 dólares, não 83 dólares. Então essa questão ela está errada, beleza? Porque 84 é diferente de 83, beleza? Qualquer dúvida, comentário, sugestão pode colocar aí abaixo ou então falar comigo lá no Instagram, Atualidades Exatas. Vamos para a próxima questão aqui, questão 8. Questão 8 de função trigonométrica. E aí, ó, é importante que vocês estudem a teoria, tá? A teoria de função trigonométrica. Ó, aí fala, mais uma coisa aqui, ó, mais uma questão, ó. O maior valor da função trigonométrica f de x, aí tem seno ao quadrado de x menos 4 seno de x mais 5 é 10. Vamos ver se isso aqui é certo ou errado. O que a gente tem que saber? Ó, a função seno, ela tem imagem, ó. Vou colocar aqui o seno, opa, vou colocar em
Vou refazer, peraí, aí. Vou colocar aqui a função seno, ó. Seno tem a imagem no intervalo vai ser, ó, de menos 1 a 1, beleza? Você tem isso aqui, a imagem. Então, a função seno ao quadrado tem o que? Tem a imagem 0 a 1, por quê? Porque é seno ao quadrado, tá? Então, menos 1 ao quadrado, 1, tá? Então, vai ficar de 0 a 1. Então, o maior valor da função f apresentada vai ocorrer quando a parcela menos 4 seno de x for a maior possível, tá? Ó, pensa aí comigo, ó, menos 4 seno de x tem que ser a maior possível, porque vai ocorrer quando seno de x é igual a menos 1, tá? Então, vamos ver, vamos entender isso aqui, ó. Vamos colocar, às vezes isso aí dá um bug, ó. Vamos colocar, ó, f de x, então aqui vai ser igual, ó, seno ao quadrado de x, e aí, ó, seno ao quadrado de x. Vou colocar ali, ó, vamos falar de novo aqui, ó. O maior valor da função f apresentada vai ocorrer quando a parcela menos 4 seno de x, ó, menos 4 seno de x, isso aqui, ó, menos 4 seno de x, for a maior possível, tá? E aí vai ocorrer quando o seno de x é igual a menos 1, tá? Porque se for igual a 1, aí eu vou subtrair 4. Mas, na verdade, quando eu coloco menos 1, eu vou somar 4. Ok? Porque menos 4 vezes menos 1 é 4. Então, estou repetindo isso aí para ficar bem claro com vocês. E aí eu faria o seguinte, ó. Aqui, então, vai ficar, ó, menos 1 ao quadrado, menos 4, porque aqui, ó, menos 1. Então, teria menos 1 ao quadrado, menos 4, menos 1, mais 5. Beleza? Então, aqui fica, ó, menos 1 ao quadrado, 1, menos 4 vezes menos 1, né? Vai ficar mais 4, mais 5, igual a 10. Beleza? Então, esse é o valor máximo, ok? Se você ficou com dúvida, pode colocar nos comentários aí, ou então falar comigo lá no Instagram, Atualidades Exatas, beleza? Então, esse aqui, ó, está certa. Deixa eu escrever que está certo, tá? Certo. Beleza? Então, esse aqui. Agora, vamos para 9, questão 9 aqui, ó. Questão 9. Deixa eu colocar aqui, questão 9, muito parecida com a primeira que a gente resolveu. E vamos colocar aqui, ó, questão 9. E aí fala, ó, a largura da faixa de areia de uma praia varia com o tempo devido ao movimento das marés. Em metros, a largura C da faixa de areia, em função do tempo T em horas, é expressa por C de T igual a 30 mais 20 seno de πt sobre 12, em que T maior ou igual a zero. Nessa situação, o período de C e a largura máxima da faixa de areia são respectivamente iguais a... Aí tem as alternativas. O que a gente vai fazer então aqui, ó? Seno, ó, seno, ciclo trigonométrico, seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, tá? Seno de 180, então aqui, ó, vai ser 0, opa, coloquei menos não, é 0, e aqui menos 1, beleza? Então aqui vai ficar, ó, o máximo do seno é igual a 1, se o máximo do seno é igual a 1, então vai ficar, ó, C de T, né? E aí você tem 30 mais seno de π t sobre 12. Você tem que buscar aqui um valor que seja aqui, nesse caso, ó, máximo. Porque se eu colocar o mínimo, seria menos 1, e aí ficaria 30 mais 20 vezes menos 1. 30 menos 20 é igual a 10. Não serve. Então, teria que ser o quê? O máximo, mais 1. Tá? Então, aqui fica C de t igual a 30 mais 20 vezes 1. Então, C de t, ó, quando ali, ó, é máximo, então vai ficar 30 mais 20, então é igual a 50, beleza? 50 metros. Então aqui eu já sei que seria 50 metros, então ficaria entre a letra A e a letra D, tá? Agora eu vou achar o período. Para achar o período, eu tenho uma fórmula, ó, período é igual a quê? 2π sobre o módulo de C. O que seria o C, ó? Quando você tem, ó, um seno, e aí que Cx, ó, você multiplica o valor que está na variável. Então, aqui nesse caso, vai ser o π sobre 12, ó, π sobre 12. No caso, a variável é t, né? Então, ficaria π sobre 12. Então, o período, ó, é 2π sobre π sobre 12. Então, eu faço o quê? Aqui no caso de divisão de frações. Então, eu faço o seguinte, ó, repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, ó, corto π com π, então fica 24. Ou seja, o período é igual a 24.
Então, 24 horas ali. Então, ó, o período de C é 24 horas e a largura máxima é igual a 50. Então, a letra A é a resposta. Agora, vamos para 10. Lembrando aí, qualquer dúvida, comentário ou sugestão que você tenha, você pode colocar aí nos comentários ou então falar comigo lá no Instagram, Atualidades Exatas. Também pode mandar um e-mail para atualidadesexatas@gmail.com, que também é o Pix da página, tá? Então, aqui, ó, vamos colocar então essa última questão que a gente vai resolver. Ó. Em um estudo da interação entre caça e predador, tanto a quantidade de predador quanto a quantidade de caça foram modelados por funções periódicas do tempo. No início dos anos 2000, a quantidade de predadores em certa região, em milhares, era dada pela função P de t igual a 5 mais 2 cosseno de πt sobre 12, em que o tempo t é considerado em meses. A partir dessa situação, julgue o item seguinte. O gráfico abaixo corresponde à função P de t aí para 0, entre 0 e 35, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos fazer aqui para ver se está certo ou errado. A gente vai pegar e substituir aqui, ó, o P de 0 para ver, porque se você substituir P de 0 aqui, ó, e bater, você já pode fazer para os outros valores e ir vendo se dá certo. Então, primeiro de tudo, P de 0, vamos ver se está certo. P de 0 vai ser 5, ó, vou colocar, P de 0 vai ser 5 mais 2 vezes cosseno de quê? De 0, né? Cosseno de 0. Então, P de 0 vai ser igual a quê? 5 mais 2 vezes, cosseno de 0 é 1, então 5 mais 2, igual a 7. Tá? Então, aqui, quando for 0, aqui, teria que bater aqui, ó, em 0, ou seja, o gráfico já não está batendo, já não está correspondendo. Então, esse gráfico está errado, não condiz. Mas, para eu tirar a prova, o que eu tenho que saber? Ó, então, eu sei que está errado. Está errado essa questão. Beleza? Agora, vamos entender aqui o gráfico da função trigonométrica. Ó. Aqui, o 5, ó, coisas importantes que o gráfico me fala. Ó. O 5, nesse caso aqui, ele vai me falar o deslocamento vertical. Tá? Ele vai falar o deslocamento vertical, se a função vai para cima ou para baixo. Aqui, o 2 que está multiplicando, aqui, ele é o que? É a amplitude. Amplitude do gráfico. Amplitude. E o que está multiplicando aqui, ó, a variável, como se fosse o argumento ali, então vai ser o que? O período é alterado. Beleza? Então, a função cosseno pura, ela é assim, ó. Você começa, cosseno de 0 é igual a 1, então tem o 1 máximo, mínimo menos 1. Então, cosseno de 0 é igual a 1, então aqui y e x, e aqui, ó, y é igual a cosseno de x. Tá, então aqui 0, π sobre 2. Então, cosseno de π sobre 2, então vai ficar 1, 0, menos 1 e 0. Então, aqui, 0. Aqui vai ficar, ó, em π sobre 2. Aqui, π. Aqui vai ficar menos 1. Aqui, 3π sobre 2, ó. 3π sobre 2. Aí vai ficar o quê? 0. Beleza? E aqui volta para o 2π, que vai ficar em 1. Então, ó, 2π. Fica em 1. Beleza? Então, a função cosseno fica assim, ó. Mais ou menos. Beleza? Então, se você pegasse e deslocasse 5 para cima, então ficaria ali, não ficaria em 0 aqui, ó, no eixo x, ficaria em 5. Beleza, correto. Essa função aqui estaria condizente. Só que ela teria que começar aqui, ó, em 7. Beleza? Eu trouxe aqui no GeoGebra uma simulação que fica mais fácil de vocês enxergarem isso aqui, porque eu gosto sempre de simular os gráficos. Ó. Simulando os gráficos, fica mais fácil. Deixa eu trazer e colocar aqui, ó. Aqui você consegue enxergar, ó, a diferença entre a função cosseno, aqui, ó, a função cosseno, essa aqui, ó, essa aqui de baixo é a cosseno de x, e essa aqui, ó, vai ser a 5 mais 2 cosseno de π sobre 12 t, né, ou x no caso. Então, é essa função aqui de cima, ou seja, ela tem aqui, ó, o máximo de 7 e aqui, ó, o mínimo de 3, beleza? Porque ficaria aqui, ó, se você substituísse por menos 1 aqui, fica 5 menos 2 igual a 3, beleza? Então, aqui, ó, aqui não, aqui que fica, aqui não é o 4, né? Aqui em 5, aqui em 5 mais ou menos, seria o ponto
que estaria como se fosse o zero aqui, ó, o zero, porque está deslocado 5, 5, beleza? Então essa aqui está errado, porque a função, ó, se você reparar, ó, a função não tem nada a ver com a função que está aqui do GeoGebra, ok? Então qualquer dúvida, comentário ou sugestão que você tiver em relação a essas questões, você pode colocar aqui nos comentários do YouTube, ou então fala comigo lá no Instagram, Atualidades Exatas. Lembrando que a página tem um pix, atualidadesexatas@gmail.com, e os produtos da Hotmart aqui na legenda. Então até a próxima questão, bons estudos, valeu, abraço!